Como prosperar mesmo nas situações mais difíceis, mesmo nas situações mais adversas. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas existem pessoas que tudo que elas fazem, elas prosperam, tudo que elas pegam para fazer, as coisas prosperam. Até mesmo nos cenários mais adversos, nos cenários mais difíceis, mais ruins, essas pessoas conseguem se sobressair nesses cenários, conseguem prosperar, conseguem avançar. Parece que tudo que elas fazem vai bem, né? Parece que tudo conspira ao seu favor. Na oração da noite de hoje, Deus tem uma mensagem para você, para que você entenda por que que isso acontece? Claro que isso não é uma regra, mas existe aqui um princípio por trás que é muito importante que você entenda. E eu quero convidá-lo a ficar comigo até o final para que eu possa orar pela sua vida e abençoá-lo em nome de Jesus. Antes de nós prosseguirmos, eu quero dar as boas-vindas para você que está chegando aqui no Vivendo pela Vida. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Se preferir nos ouvir através de uma plataforma de podcast, nós estamos nas principais. Então basta procurar por Vivendo pela Vida Cast. Mas vamos lá, indo diretamente ao ponto, existem pessoas que prosperam mesmo nas adversidades, mesmo com o vento contrário, mesmo quando as coisas estão fora de lugar, as situações não são favoráveis, essas pessoas avançam, dão a volta por cima, elas se erguem e muitas vezes quando elas se erguem, elas voltam ainda mais fortes, ainda maiores do que eram antes. Esse é o caso de José. Você já tem ouvido aí um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua história. E hoje nós vamos trazer aqui um ponto específico na noite de hoje, que é quando José foi acusado pela esposa de Potifar, de assediá-la, de querer deitar com ela, onde na verdade foi uma mentira. Foi a esposa de Potifar que armou tudo, porque ela sentia desejo em José, e José não quis pecar contra Deus, nem contra o seu senhor, então ele acabou fugindo. Só que a esposa de Potifar contou uma outra versão, para o seu esposo, de que foi agredida, de que foi assediada, e aí, obviamente, o seu marido acreditou nela, na palavra dela, e aí a atitude dele foi de jogar José na prisão. E aí lá em Gênesis, capítulo 39, a partir do versículo 19, nós vamos ver a narrativa que conta essa parte da história. Ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo o que fazia. Então, querido, presta muita atenção, de forma muito clara, simples. O que a mensagem de Deus, o que a palavra de Deus está falando para você na noite de hoje? Observe que a vida de José, até aqui, ela vem sofrendo uma série de contratempos. Ou seja, os seus irmãos tinham ciúme da sua vida, tentaram matá-lo, não deu certo, venderam ele como escravo, ele foi vendido para Potifar, o oficial egípcio. E agora, o último episódio é que ele foi caluniado pela esposa de Potifar, que armou contra a sua vida. Uma vez que ela não obteve aquilo que ela queria, ela acabou invertendo a história, jogou toda a culpa em cima de José, criando uma narrativa mentirosa. E agora, em mais um episódio desastroso da sua vida, ele se encontra na prisão do rei. Ou seja, quando nós olhamos com os olhos naturais, a impressão que nós temos é que a vida de José é um desastre atrás do outro, São problemas grandes, um atrás do outro. Não são coisas pequenas. Primeiro ele enfrenta a morte, depois ele é vendido como escravo, depois ele é acusado de estupro e agora ele está o quê? Numa prisão. É tudo, como diz o ditado popular, São BOs muito grandes, não é café pequeno, não é coisa pequena. São situações muito difíceis de lidar, mas o interessante é que em cada situação que nós pontuamos até aqui, José ele recebe o favor de Deus. Ele não conseguiu
ser morto pelos seus irmãos. Ele foi vendido como escravo, sim foi, mas ele ocupou a melhor posição que um escravo pode ter, que é o de administrador de uma casa. Depois ele foi caluniado e foi jogado em uma prisão. Mas aqui na prisão ele também consegue o favor do carcereiro, porque ele começa a ajudar a administrar aquela prisão, ele começa a facilitar a vida do carcereiro. Provavelmente esse carcereiro tinha algumas dificuldades administrativas, e José, ao invés de ser mais um problema, José traz a solução. E talvez você pense, mas José é um homem de sorte, mas José era inteligente, mas José adquiriu habilidades que eu não tenho. Não, eu vou te dizer qual é o segredo que está por trás da prosperidade de José. E o segredo se encontra justamente no versículo 23, ali na segunda metade, onde diz o seguinte: o Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Percebe? O Senhor, Deus, estava com José, por isso que ele prosperava. Mas eu vou aqui mais a fundo nesse versículo. Além de Deus estar com José, José estava com Deus, porque em nenhum momento ele perde a sua confiança, em nenhum momento você vê aqui a narrativa dizendo que José murmurou. Você não vai encontrar aqui José, como outros homens e mulheres fizeram, em situações difíceis da sua vida, onde eles quiseram amaldiçoar o dia do seu nascimento, quiseram amaldiçoar inclusive o próprio Deus, pelo perrengue que estavam passando, mas José não, em nenhum momento ele reclama, em nenhum momento ele briga com Deus por causa disso. Em nenhum momento ele desobedece a Deus. Porque ele poderia muito bem ter desobedecido a Deus com a mulher de Potifar. Quer saber de uma coisa? Já tentaram me matar, já fui vendido como escravo, né? Provavelmente a mulher de Potifar era uma mulher, né, muito bonita, então ele poderia ali ter cedido à tentação. Mas não, José em nenhum momento murmura, em nenhum momento reclama, em nenhum momento amaldiçoa. Ele sempre está o quê? Trazendo soluções, ele está sempre fluindo, mudando o ambiente ao qual ele se encontra. Então, querido, a palavra de Deus para você na oração, né, da noite de hoje é para que você entenda, que você perceba a importância de você estar conectado com Deus, a importância de você obedecer a Deus, viver de forma integral, ligado com o Espírito, obedecendo o Espírito, para que as coisas possam fluir na sua vida. Eu não estou aqui querendo vender para você uma fórmula do sucesso, não é isso. Eu não estou dizendo que a sua vida será exatamente igual à de José, que se você obedecer tudo, a sua vida vai ser retilínea. Não, a gente vê outros casos de homens de Deus que obedeceram a Deus, mas tiveram que passar por alguns perrengues sérios, que tiveram que perder coisas. Mas o importante que você entenda, a mensagem de Deus para o seu coração é que você não perca a sua comunhão com o Pai, para que você não perca a sua dependência do Senhor. E em cima dessa palavra, eu quero orar pela sua vida e abençoá-lo em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento colocar a vida do meu irmão e da minha irmã diante do Senhor, te pedindo, Pai, que essa palavra ela venha produzir frutos no seu coração, que ele entenda a importância e a necessidade de estar com o Senhor, de servir ao Senhor independente das fases, independente das circunstâncias, independente dos cenários, dos ambientes aos quais ele tem passado, mas que essa união, que essa comunhão contigo, Pai, seja o passaporte para que ele avance, seja o caminho para que ele chegue até o alvo, apesar das intempéries, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos que se apresentam na sua vida, que ele possa continuar trilhando em obediência e em santidade ao Senhor, entendendo, Pai, que o Senhor estando com ele será um homem próspero, uma mulher próspera. Ele irá avançar diante dos seus inimigos, diante das batalhas, diante das calúnias. O inimigo ele pode até tentar se levantar, ele pode até tentar derrubá-lo, mas se ele estiver alicerçado no Senhor, Pai, ele continuará caminhando, ele continuará seguindo, porque estando
com o Senhor, ninguém poderá parar. Então, que essa palavra abençoe a sua vida, abençoe o seu entendimento, abençoe a sua jornada, Pai, para que o teu nome seja glorificado e para que o teu nome seja honrado. Se você recebe essa palavra, se você recebe essa oração, já digita aí nos comentários, amém. Eu recebo em nome de Jesus. Se essa mensagem fez sentido para você, eu quero pedir que você curta ela e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe com pessoas aí no seu grupo de WhatsApp, mande através de algum aplicativo de conversa, mas não deixe de semear a palavra. Ajude-nos nessa missão. Lembrando que se você perdeu a mensagem de ontem, nós vamos deixar o link aqui no nosso perfil. É muito importante que você assista ela ou ouça. E lembrando que amanhã estaremos aqui de volta, buscando, meditando na palavra do Senhor, orando a Deus. Afinal de contas, nós nos movemos por propósito e não por necessidade.